Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende de que horas que você está ouvindo esse áudio. E hoje eu, Gabriel Balmairo, venho aqui no Ortoliner Talks para falar com vocês sobre o que são os attachments, né? Então a gente vai explorar bastante esse assunto. É, é fundamental que um ortodontista ele entenda a função dos attachments, quais tipos são. E esse é um assunto que ele ainda, né, vou dizer assim, no momento ele nunca se esgota. É algo que a gente sempre está olhando assim, mas para que serve esse daqui? Será que esse daqui funciona mais? Qual tipo? Será que precisa? Será que não precisa? Então, como é um assunto muito extenso, a gente vai começar bem devagarinho, baby steps, né, que o pessoal fala, que a gente vai engatear nisso aí. Eu quero explicar hoje assim, o resumo do resumo do resumo sobre o que são os attachments. A frase mais batida de aula de ortodontia, né? Quem nunca teve uma aula de ortodontia e ouviu essa frasinha aqui? Dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Essa é uma frase super famosa de Arquimedes e ela diz muito sobre os attachments, né? Quem tem uma explicação bem clara, assim, né? A definição, época de prova, né? Época de prova era assim, você tá falando sobre um tema, na prova já tinha a primeira pergunta, assim, o que é tal coisa, né? O que é attachments? Defina attachments. Daí a pergunta seguinte era cite 5 tipos, né? Mas defina attachment. Então, definição da Sandra Tai, que hoje tem o livro, eu me arrisco a dizer que é o livro mais famoso de alinhadores do mundo na atualidade, que é o Clear Aligner Technique. Ela fala assim que o princípio básico dos attachments, independente do tamanho, independente da forma que o attachment, qualquer attachment que seja, é que ele ofereça engajamento e ponto de aplicação da força para o alinhador movimentar o dente. Então, pensa nessa frasinha aqui, ó. Dependente do tamanho do attachment, independente do tipo de attachment, a função principal dele é oferecer engajamento e ponto de aplicação da força para o alinhador conseguir movimentar o dente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando os alinhadores eles começaram, eles realizavam alguns tipos de movimento, né? Vamos dizer, tem movimento que era, vamos dizer assim, mais tranquilo para o alinhador conseguir realizar, que é, por exemplo, o movimento vestíbulo lingual de incisivos, né? Conseguia fazer esse tipo de movimento, conseguia fazer pouquinho de intrusão, fazia. Só que alguns movimentos eles viram que não tinha como. Por exemplo, rotação de dente arredondado. Não acontecia, não tinha como. Podia colocar o alinhador lá que não ia fazer. E se eu tivesse que fazer assim um exemplo bem, qual a palavra? Simples até demais. É assim, imagina que tem um copo em cima da mesa. E o teu dedão, o teu dedo o indicador, ele é a força, tá? Se você tentar girar ele com o dedo reto, assim, ó, vir dar uma dedada no copo e fazer o copo girar, é muito mais difícil do que se você tivesse um copo com uma alça, né? Como, por exemplo, uma xícara que tem o negocinho para você pegar. Se apertar o dedo assim, empurrar com o dedo a alça da xícara, você consegue girar muito mais fácil. Então essa, né, putz, que exemplo que eu dei, né? Mas esse é um exemplo do que o attachment faz. Ele dá ponto de aplicação da força. Esse é um das funções dele. Então, o básico do attachment, você vai planejar, né? Esse movimento aqui que eu vou fazer, ele precisa de attachment? A gente vai estar falando isso mais pra frente. Não se desespera ainda. Você fica assim, meu Deus, mas eu não sei se precisa. Mas a gente vai falar. Mas você vai ver. Esse movimento precisa? Vou usar um exemplo. Extrusão de um lateral. Precisa de attachment? Precisa. Por quê? Vou resumir bem para vocês aqui. É um dente pequeno e ele não tem muita área de contato do alinhador com o dente. Ele precisa de um attachment.
No momento que você colocar, você vai pedindo um planejamento. Na verdade, você não vai precisar nem pedir, porque inicialmente o próprio planejador da Compass vai colocar um attachment para você lá. Onde ele julgar necessário, ele vai colocar. Se quiser trocar, não quero um attachment aqui, quero um attachment em outro lugar. Não tem problema, ele vai colocar. Só que o planejador, ele também é tipo de um conselheiro. Porque graças a Deus, os planejadores da Compass, eles são todos ortodontistas. Eles vão dar um palpite, vão falar assim, viu, doutor, talvez isso aqui que você quer mudar não seja o ideal. A gente pode tentar, mas talvez não seja o ideal. Aí você vai falar assim, não, coloca ou não coloca. Porque às vezes tem preferências não só do ortodontista, mas também do paciente. Já aconteceu de chegar paciente na minha clínica e falar assim, eu não quero attachment e dente na frente. E eu que lute, né? A frase do momento, eu que lute para dar um jeito de resolver isso sem o attachment. Aí eu explico para o paciente, esse movimento que a gente precisa aqui, o ideal é que tivesse um attachment. Se a gente não tiver, a gente tem chance de ocorrer durante o tratamento uma desadaptação do alinhador. No alinhador, o dente vai aparecer como se estivesse, fazendo exemplo, extruído, mas não vai ter extruído, vai ficar com gap, o dente não vai acompanhar esse movimento. Se ele tivesse uma alcinha, né, tô sendo bem simples no exemplo, talvez o dente movimentasse mais, ele aumenta então a previsibilidade do movimento. No momento que você colocar um attachment, ele não obrigatoriamente, mas 99% dos casos, isso vai depender do seu planejamento, ele vai até o final do tratamento com aquela pecinha de resina colada no dente, com o attachment colado no dente, tá? Então, mas em que dente que eu vou colocar? É só nos dentes que eu vou movimentar? Não, o attachment ele serve para potencializar um movimento que seria difícil de acontecer sem um attachment. Por exemplo, uma rotação de dente arredondado, eu já vou dizer que não, mas ela muito dificilmente vai acontecer se não tiver um attachment, se não tiver um ponto de apoio de força de um dente arredondado. Num dente triangular, num incisivo, ele acontece. Eu nos meus casos, eu não peço, na grande maioria, para colocar attachment para uma rotação de um incisivo, por exemplo. Isso é uma preferência, pessoal, isso não é uma regra. Às vezes pode dar errado, mas na grande maioria eu não coloco. Mas às vezes eu preciso colocar não para movimentar a dente, para funcionar como ancoragem. Então, se eu preciso intruir, por exemplo, um incisivo central, imagina que o alinhador ele vai estar fazendo uma força de intrusão. Mais para frente eu vou colocar graficamente isso para vocês, mas imagina que eu tenho que intruir um incisivo central e eu não coloquei attachment em nenhum dente, ele vai parecer, se esse movimento não acontecer e eu não tiver uma ancoragem, vai parecer que o alinhador ele desadaptou do lateral. Mas na verdade quer dizer que o incisivo central que não acompanhou o movimento. Então, ele tem que garantir uma retenção, ele tem que garantir uma ancoragem. Talvez essa parte não tenha ficado clara pela falta de imagem, falta de informação que a gente vai ter mais para frente, mas eu garanto para você que nos próximos dias aí você vai estar assim craque nessa questão de attachment. Então, você vai estar utilizando tanto em dente que vai ser movimentado, então ele vai estar potencializando movimentos, quanto dentes que não vão estar sendo movimentados. Então, você vai estar usando mais para ancoragem, para retenção do alinhador, tá? Os attachments eles têm que ser feitos com uma resina de alta carga. O pessoal pergunta muito isso, sabe? Tipo, e aí, mas qual resina que eu vou usar? Pessoal, uma resina de alta carga. O que os artigos falam? Falam que o ideal é que você use uma resina Bookfill, porque ela é uma resina que aguenta pancada, uma resina de alta carga. Quais são outras resinas de alta carga? Você pode estar usando a FGM, aquela Vitra, você pode estar usando a Empress Direct, você pode estar usando se eu não me engano, acho que a Z350 também é alta carga. Tem a da Shofu. Você vai escolher qual que você gosta de usar. Eu tô usando a Flow. A Flow, ela acaba quebrando um pouquinho mais. Às vezes ela desgasta com o tempo, né?
que é uma resina. Eu uso a Bookfill Flow. Por que que eu uso? Eu sei que ela tem mais desgaste, mas ela é muito mais rápida de colocar, ela é muito mais confortável. Você tem que ter só um cuidado para não acontecer as bolhas, mas eu acabo utilizando. A gente vai estar falando passo a passo de como fazer um attachment para você não ter problema. Então, a gente vai abordar muito extensamente todos os temas possíveis nesse canal. Esse canal aqui vai ser algo muito valioso para o seu dia a dia clínico. É um projeto muito bacana que a gente está fazendo. Uma dica da resina, então eu sempre quando eu for falar de attachment, eu vou soltar essa dica aqui para vocês, porque eu vejo acontecer muito errado, isso errado muitas vezes com o paciente. Ó, presta atenção. É a mesma regra de prótese. Pode até ser um pouco mais claro que o dente, a cor da resina pode até ser um pouco mais claro que o dente, mas nunca mais escuro. Eu, Gabriel, eu opto por sempre ser mais claro que o dente, tá? Ah, mas por quê? Vai ficar feio, não vai... Primeiro, né, uma das primeiras justificativas. Quase todos os meus pacientes de alinhadores, eu utilizo clareamento. Todos. Eu meio que dou como um bônus. Falo assim, ó, tá aqui para fechar, né? Puto, o paciente tá indeciso, aí eu vou lá e eu largo na orelha dele. Falo assim, ó, viu? Se você fechar, eu vou te dar um clareamento no valor de tanto. Aí você joga o valor do clareamento, avisa para ele e tá dando para ele, porque pra gente vai custar só o próprio clareador em si, né? Não acaba não sendo oneroso pra gente, tem um valor percebido muito grande. E aí você vai julgar, né? Não tô dizendo para todos os pacientes, mas tem um paciente que tem restauração no dente da frente, aí você vai ver qual caso que você pode ou não fazer um clareamento. Por que eu faço isso? Porque é muito cômodo para o paciente, ele já vai estar usando um alinhador, já vai estar usando uma plaquinha. Ele pode usar o próprio alinhador como uma moldeira de clareamento. E o resultado estético, ele é muito maior, muito maior. Às vezes o próprio paciente, ele não consegue ver as diferenças do caso. Já percebeu isso? Que tem paciente que você viu que clareou o dente da pessoa, vamos dizer, você não tirou nenhuma foto, você viu que clareou o dente da pessoa, mas essa pessoa lá insiste que não tá vendo. Eu falo lá na clínica assim, ó, a gente vê a qualidade do clareamento medindo os elogios que você recebe. É isso que eu falo, ó, a gente vai medir elogio, porque sempre alguém percebe. Alguém que não anda com essa pessoa fala assim, viu, você não fez alguma coisa diferente no seu dente? Tem alguma coisa diferente. Eu já falo que isso é o elogio do clareamento. Então, a pessoa ela tem um resultado muito melhor. Então, imagina que se ela fizer um clareamento certinho, nas primeiras 2 semanas, já com o primeiro alinhador, eu garanto pra você, se você entregar 2 alinhadores, um alinhador de 2 semanas, vamos dizer que você pediu pra ela usar 14 dias o alinhador, ela voltou, eu garanto pra você que a experiência dela vai ser incrível. Ela vai chegar e vai falar assim, meu Deus, eu tô amando usar esse Ortholine. O meu dente tá mais branco, o pessoal tá perguntando, eu sinto que já movimentou. E aí você só recolhe esses elogios. Você fala assim, ah, para, que é isso? São seus olhos. Mas a gente sabe que realmente ele melhora demais. Então eu escolho sempre uma cor mais branca, né, mais clara do dente para fazer como opção de cor para fazer meus attachments. Pessoal, por hoje acho que eu já dei assim, ó, esse é o trailerzinho do filme dos attachments, tá? Só para você começar a ter uma ideia. Tenho certeza que você, no final desse áudio agora, você tá com umas 30 dúvidas, não tá com umas 40 dúvidas. E eu garanto para vocês que a gente vai estar tirando elas conforme a gente for passando os dias aí. A gente vai estar falando como fazer o attachment, um protocolo para você não ter dor de cabeça. A gente vai estar falando como remover o attachment com segurança. Né? Eu vou até adiantar já, acho que uma dúvida que vocês devem estar assim, mas pô, foi clarear com uma resina, pode fazer. Eu fiz um trabalho sobre isso durante a faculdade, não era sobre attachment, era sobre Bract, mas hoje tem, nossa, um monte de artigo falando sobre que o clareamento ele ocorre por difusão. Então, ele não é como uma tinta que a gente pinta, né? Porque o pessoal fica assim, vai ficar como se fosse uma marca de biquíni no meu dente, né? Então, não vai. Ele clareia por difusão
E então ele penetra no dente, não quer dizer que é onde você passa o clareador que vai clarear, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, encerramos por hoje. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, essa é uma frase de Robert Collier, e eu acho que para mim é a definição de excelência. Acho que excelência, ela não é um lugar, ela é uma viagem. Não sei se faz sentido isso, mas é algo que você faz todo dia, né? A excelência é algo que você busca. Tipo, todo dia eu busco excelência no meu consultório. Eu tento fazer sempre o melhor. Talvez hoje eu vou tentar fazer melhor que amanhã e sempre buscar isso. E uma pessoa que gasta o seu tempo para vir aprender aqui no canal, eu não tenho um centavo de dúvida que essa pessoa é uma pessoa que busca excelência. Então, meus parabéns para você. Pessoal, vamos lá, hein? Vamos continuar estudando, vamos para cima, que apesar dos pesares, eu garanto para vocês que até o final do ano vai ser um ano excelente pra gente, tá bom? Um beijo, um abraço e eu vejo vocês na próxima.